Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no canal da Liga Apologética. E o vídeo de hoje, eu quero comentar um pouquinho sobre o Walter Waite. Mas antes de tudo, eu vou pedir para que você curta, compartilhe, comente e vamos à análise do vídeo Walter Waite, ok? Vamos lá! Existe um vídeo do Walter Waite na internet que está aí há muito tempo, chamado série Ataque Total. É uma série de 28 vídeos, onde que ele faz 28 palestras, são 28 vídeos palestras dele, onde que ele trabalha história do cristianismo, desenvolvimento, profecia. E numa dessas palestras, pelo menos duas delas, ele trabalha sobre a história do texto bíblico, crítica textual. E como um bom defensor da King James, ele defende um texto chamado Texto Receptus. A minha intenção não é atacar aqui propriamente o Texto Receptus, ou atacar a pessoa do Walter Waite, não. A minha missão aqui é gravar este vídeo e convidar você a estudar mais profundamente. Porque eu vou fazer algumas análises sobre a palestra 13, que é série Ataque Total, a Batalha das Bíblias. E eu vou apontar algumas falhas, alguns erros metodológicos que o Walter Waite tem. É por culpa dele? Não, porque é a limitação do assunto, do conhecimento sobre o assunto. Primeiro, porque os assuntos são muito extensos. Falar de profecia é um assunto extenso. Falar de história do cristianismo é um assunto extenso. Você falar de Antigo Testamento é um assunto extenso. Você falar da história de Israel é um assunto extenso. Então você falar desses assuntos são extensos. E às vezes o nosso conhecimento não nos permite a gente conhecer o assunto em tamanha profundidade. E a minha opinião é que o Walter Waite, ele gravou o vídeo, principalmente esse vídeo 13 e 14 dele, ele foi muito limitado. E essa limitação fez com que ele tropeçasse em algumas coisas. Não porque ele quisesse, mas porque a limitação da pesquisa dele se deu. Primeiro por quê? Walter Waite, ele é formado em zoologia. Ele era um ateu, um professor universitário que tinha uma linha ateia. E aí ele se converteu ao cristianismo, se tornou adventista do sétimo dia e tal. Beleza, até aí tudo bem, isso aí é natural. Só que ele começou a estudar vários assuntos e a crítica textual não é o foco da vida dele. Ele não estudou profundamente. Às vezes ele lê um livro sobre o assunto, ou dois, ou três, e acabou comprando uma ideia. Só que o assunto ele é muito mais profundo e muito mais complexo do que aparenta ser. Aí você pode falar, mas quem é você para criticar o Walter Waite? Para falar do Texto Receptus? Quem é você? Você pode fazer essa afirmativa. Eu acho ela justa. Eu acho ela honesta. Agora eu vou dar uma de... Dar uma aqui de Falcão, campeão dos campeões. E ó, quando eu viro meu boné, é como se eu estivesse virando uma chave. Você pode falar isso, tudo bem. Eu vou falar quem que eu sou então. Eu sou Adolfo Clay. Eu tenho um curso de crítica textual. Eu estudo crítica textual há 8 anos. Eu tenho pelo menos uns 23 ou 24 Novo Testamento grego, entre eles os 5 códex na língua original. Eu tenho aqui o texto do Escort and Hort, eu tenho Nestlé 26, 27, 28. Eu tenho toda a coleção da edição UBS, né? Primeira edição, segunda edição, terceira edição revisada, quarta edição revisada, quinta edição revisada. Eu tenho eles, né? Eu tenho o texto recesso, tenho o texto majoritário, tenho o texto majoritário na língua original, tenho o texto da família 35. Por aí vai. Então, assim, eu tenho os textos. Eu trabalho, eu leio os textos e analiso. Então, eu estudo a história há mais ou menos uns 8 anos da crítica textual, da transmissão do texto. Eu tenho um curso. Se você quiser, pode falar comigo. Meu telefone estará no Zap ou no meu blogspot, Adolfo Clay Blogspot. Só para você digitar no Google, vai aparecer meu blog lá, você clica, tá meu telefone disponível, ou no meu Facebook, Adolfo Clay, tá lá. Se você quiser ter aula de crítica textual, eu dou. Eu tenho conhecimento sobre o assunto, ok? Então assim, esse sou eu para estar criticando o Walter Waite nesse vídeo específico. Eu sou alguém que odeia o Walter Waite porque ele é isso ou aquilo? Não, mano, eu gosto do Walter Waite. As análises que ele faz sobre maçonaria, sobre história do cristianismo, algumas até sobre profecia, análise profética, cara, é uma abordagem muito legal, uma abordagem que eu acho diferente, eu acho enriquecedora. Mas no caso
do capítulo 13 das suas palestras, ele comete alguns erros e equívocos, os quais eu vou tratar nesse vídeo. O primeiro erro que ele comete é quando ele vai falar de Westcott e Hort. Westcott e Hort foram dois teólogos ingleses que formataram um texto grego que assim desbancou dentro da história da crítica, desbancou o texto recente. Eu tenho aqui uma edição de 1957, mas é essencialmente, esse aqui é o texto de Westcott e Hort, mas ele é essencialmente o mesmo texto publicado em 1882. O texto é o mesmo, só que essa aqui é uma edição de 1957 com uma introduçãozinha e um dicionário, tá? Então assim, eu tenho o texto aqui e o que acontece? Ele critica, em vez dele atacar a teoria de Westcott e Hort, ele ataca esses dois, ele ataca a pessoa deles. Só que tem um problema muito sério. Por quê? Ele se preocupou em atacar eles, falar que eles mexiam com isso ou com aquilo, mas se esqueceu de atacar o argumento deles. Porque o argumento deles é o que vale. E outro problema, qual foi o problema em atacar o Westcott e Hort? Porque assim, atacou a pessoa deles. Só que a teoria que eles vinham desenvolvendo, não foram eles sozinhos que desenvolveram. Eles pegaram a ideia de um, a ideia de outro antecessor deles, e aí eles sistematizaram tudo dentro dos livros, dos dois livros, né, do Novo Testamento grego deles, que eles publicaram em 2 volumes em 1882. Então assim, a teoria que eles trouxeram não era eles que estavam desenvolvendo sozinhos, existiam outros anteriores. Então por isso que é importante atacar o argumento e não os teólogos em si. Eles poderiam ter o defeito que tivessem, mas teria que ser atacado o argumento. E esse já começa por aí o erro dele, quando ele vai falar de Westcott e de Hort. Quando ele vai falar dos dois, ele já comete esse erro. Outro ponto, existem obras de Westcott e Hort que são citadas até hoje. Elas não são ligadas à crítica textual, mas elas são citadas até hoje. Agora, dentro da crítica textual, qualquer um que se envolve no assunto sabe que os ecléticos modernos, os críticos textuais modernos, eles não seguem mais alguns pontos da teoria de Westcott e Hort. Eles já não estão tão presos a eles não estão presos. Então assim, você falar de Westcott e Hort hoje é só a título de história e não a título de reconstrução textual. Compreende? Então, esse foi o erro. Não atacar a teoria, a argumentação. Foi atacar as pessoas. Então esse já foi um erro que ele cometeu. Isso se dá devido ao material que ele utilizou ao longo da palestra. Porque o material que ele utilizou segue essa linha. Então ele não ia seguir uma linha diferente. Por quê? Porque aonde ele pesquisou o assunto, gerou isso. Então, esse é o primeiro erro. Aí você pode falar, mano, quem é você, mano, pra estar falando aí? Você deve ser um desses críticos textuais modernos aí que concorda com os textos egípcios, os piores manuscritos e não sei o que. Não, pelo contrário, velho. Eu sigo a grande massa bizantina. Meus estudos são pautados na reconstrução textual pela grande maioria dos manuscritos. E aqui a gente entra no outro erro do Walter Veith. Entra no outro erro do Walter Veith. Por quê? Num dado momento do vídeo, ele coloca uma lista, um negócio, e coloca 3 colunas. Uma coluna o texto egípcio, de quais Bíblias descenderam dele. Depois ele coloca uma outra coluna no meio, que é da grande maioria dos manuscritos, que deu origem ao texto Receptus. E do outro lado ele coloca uma coluna das Vulgatas latinas, Vetus latinas, versões antigas, que deram origem a algumas Bíblias católicas. Com as 3 colunas eu não discordo muito não, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que discordar, porque ele organizou bem. Só que ele cometeu um erro, dizer que o texto Receptus descende da grande maioria dos manuscritos. Este é o erro que a maioria dos defensores do texto Receptus cometem feio. É um erro que cometem feio. Aí você fala, por que, Adolfo? Como assim? Porque se você vai na história, o texto Receptus ele é baseado em meia dúzia de manuscritos bizantinos. Só que essa meia dúzia, eles trazem algumas leituras que não constam na maioria dos manuscritos. Quer que eu prove? Você pega, eu quero que você me traga Atos 8:37 na maioria dos manuscritos, Atos 15:34, Atos 24 verso 7, Lucas 17 verso 36 e 1 João 1:5-7. Se você me trazer na grande maioria dos manuscritos esses 5 versos,
aí eu dou o braço a torcer para você. Mas eles não constam na maioria dos manuscritos. Mas o texto Receptus traz. Esse texto aqui, ó, ele traz esses 5 versos, mas eles não constam na grande maioria dos manuscritos. Tá duvidando? Você pode pegar a família 35 do Burpikeri, que ela é baseada na família 35, que é uma família bizantina, não traz esses 5 versos. Você pode pegar o Interlinear Majoritário, que é um texto formatado em 1980 por Zanos e Rodrigues, que eles colacionaram a grande maioria dos manuscritos, eles colacionaram, eles pegaram todos esses manuscritos existentes, catalogaram, já catalogados, e eles formataram o texto deles, e não consta esses 5 versos. Esses 2 textos são descendentes direto da grande maioria dos manuscritos, da grande massa bizantina. O texto Receptus, não, ele errou. Ele errou. Ele errou. Se você acha que eu estou viajando na maionese, me prova então, cara. Pode trazer, sinta-se à vontade, você está livre. Se você é um defensor do texto Receptus, se você acha que a minha crítica não está sendo justa. Porque eu sou um defensor do texto majoritário, não sou defensor do texto egípcio, não. Eu sou um cara que gosta da Almeida Corrigida Fiel. Esse texto Receptus aqui eu levo para a igreja. É a Bíblia que eu levo para a minha igreja. E tanto o texto hebraico quanto o texto grego, que é uma Bíblia só, eu levo para a igreja. Então, se você quer falar, quer me criticar, quer vir com mimimi, sinta-se livre. Agora, outra coisa que eu quero dizer aqui. Mas o texto Receptus descende da grande maioria dos manuscritos. Tá bom, pega a sua Bíblia aí e eu vou fazer um desafio para você. Pega a sua Bíblia, abre em Apocalipse 22, verso 19. A sua Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Sua Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Eu quero que você leia esse verso assim, ó. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte, presta atenção, do livro da vida, livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro, do livro da vida. Se você me provar que algum manuscrito grego traz do livro da vida, eu apago esse vídeo. E assim, por quê? Só o texto Receptus traz esse verso. Sabe por quê? Desse jeito, essa leitura. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o último capítulo de Apocalipse ele é baseado na Vulgata Latina e não na maioria dos manuscritos bizantinos. Ok? Então, esses foram os erros do Walter Veith. Atacar a pessoa e não atacar os argumentos. 2, falar que o texto Receptus descende da grande maioria dos manuscritos. E ele não descende, ele descende de meia dúzia. Os que descendem da grande maioria dos manuscritos são esses aqui. Perfeito? Eu não quero tomar seu tempo. É isso aí. E se algum manuscrito trouxer, Apocalipse 22, verso 19, livro da vida, se algum trouxer, eu apago esse vídeo. É o meu desafio para você. Se você tiver peito para fazer isso, é o meu desafio. Eu não estou sendo arrogante, não. Eu só estou convidando você a conhecer mais sobre o texto que você defende. Ok? Um outro erro que os defensores do texto Receptus cometem, grande parte deles, e a grande parte leiga que leu um livro ou 2 e comprou a ideia, é achar que o texto Receptus é um só. Esse é que é o texto Receptus. Não. Existem pelo menos mais de 50 textos gregos que são chamados de texto Receptus. E todos eles têm alguma variante entre eles. Troca de palavra, troca de letra, alguma variante entre eles. Então eles não são exatamente o mesmo texto. Eles não são exatamente um igual ao outro. Eles têm variante entre eles. Então você não pode chegar e falar: eu tenho o texto Receptus, o texto Receptus, o texto... Não, os textos Receptus você tem que falar. Aí a minha pergunta é: qual deles você vai seguir? Porque a Sociedade Bíblica Trinitariana usa o de F.H. Scrivener em 1894, e não de Erasmo de Roterdã de 1516. Não, esqueci. Erasmo de Roterdã, quando ele editou o texto dele, ele editou em 1516, 1519, 1522, 1527 e eu acho que em 1535. Ele editou pelo menos 4 ou 5 edições do texto Receptus. E não era texto Receptus, tá? Texto Receptus passa a ser chamado em 1624 com os irmãos Eusebius, em 1624. Aí passa a se chamar texto Receptus. Mas antes disso não era chamado texto Receptus. E como a Joanina
todo defensor do texto receptus gosta de defender esse verso, o próprio Erasmo não concordava com essa leitura. Ele colocou, porque ele fez um desafio assim como eu fiz, e teve que... e colocou as duras penas. E aí foi introduzido nas edições posteriores de outros editores. Ok? Então, fica aí meu desafio. Então foram esses os erros do Walter Witt. Porque qual que é o erro? Qual que é o erro dele? Como eu disse, ele é um pesquisador de várias áreas, da história, da profecia, disso, daquilo. E ele comprou uma ideia do texto, de defender uma linha de texto grego, um texto receptus. Leu 1, 2, 3 livros sobre o assunto, mas ele não é especialista nesse assunto. Só que o vídeo dele, claro, deu muitas visualizações, e quando você é um leigo, você assiste o vídeo, você não consegue ver as nuances, os erros de abordagem. Você não consegue ver. Você não consegue ver. Entende? Então assim, não estou faltando com respeito à pessoa dele. E não estou faltando com respeito à sua pessoa. Eu só estou querendo te convidar a conhecer mais. Se você tiver mais interesse de aprender sobre crítica textual, sobre aprender sobre cada texto, cara, fala comigo. Meu zap fica na descrição, vai estar na descrição. Ou digita no Google Adolfo Clair Blogspot, vai estar lá, entra no meu blog. Então, esses foram os erros. Só que tem muita gente leiga que não conhece o assunto, assiste o vídeo e compra a briga como se ele fosse uma grande autoridade, e ele não é no assunto. Como eu disse, ele é zoólogo. Ele estudou zoologia grande parte da vida dele. E depois de um tempo ele passou a pesquisar sobre assuntos bíblicos. E crítica textual, até onde eu sei, não é a prioridade dele. Eu passei estudando os últimos 8 anos da minha vida como prioridade esse assunto. Porque para mim compreender a Bíblia é primordial. E eu gostei muito do vídeo dele quando assisti, concordo com algumas coisas, discordo de outras, como eu já apresentei no vídeo. Mas assim, quando a gente vê um vídeo e a gente vê alguns erros e pessoas comprando aqueles erros como se fosse, ou apresentando ele como se ele fosse a maior autoridade, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque o assunto, nesse caso, neste vídeo em específico, eu tenho que discordar dele. E eu tenho que discordar de você que concorda com ele. Porque eu acredito que você tem que ter base. E eu te falo, a base que você precisa ter é isso que eu apresentei para vocês. Isso aqui é a maioria dos manuscritos. Isso aqui é a maioria dos manuscritos. Quer defender o texto receptus com unhas e dentes? Então te desafio. Você que assistiu o vídeo, concordou, comprou a briga, achou linda, cai para dentro. E Deus te abençoe. Mas saiba que você vai precisar ler e dominar a prática crítica. Se quiser aprender, você sabe onde me encontrar.